Bem-vindos! Hoje, vamos desvendar o sistema por trás da colonização, o modelo de capitanias donatárias. Como é que um pequeno reino como Portugal conseguiu povoar um império vasto e distante? A resposta está neste sistema engenhoso e controverso. As estatísticas mostram que mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. Se quer entender as regras do jogo que deram origem a Cabo Verde, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas. No século XV, a coroa portuguesa enfrentava um dilema. Tinha a tecnologia para descobrir novas terras, mas não tinha nem a população, nem os recursos financeiros para as ocupar e desenvolver diretamente. O Estado não podia estar em todo o lado. A solução foi um sistema de terceirização, uma espécie de parceria público-privada da época, que ficou conhecido como o Sistema de Capitanias Donatárias, um modelo que moldou a administração de Cabo Verde. O conceito era simples. O rei, como dono de todas as terras descobertas, doava ou delegava a administração de uma grande porção de território, a capitania, a um indivíduo de confiança, o capitão donatário. Este donatário não se tornava dono da terra que pertencia sempre à coroa, mas recebia o direito de a administrar e de a explorar economicamente em nome do rei, como se fosse um gestor com amplos poderes. Esta delegação de poder era formalizada através de 2 documentos cruciais. O primeiro era a Carta de Doação, que transferia para o donatário os poderes de administração da capitania. O segundo era o Foral, um documento que funcionava como um contrato, detalhando os direitos e os deveres tanto do capitão donatário como dos colonos que vivessem nas suas terras. Estes documentos eram a base legal sobre a qual as novas sociedades coloniais foram construídas. Os direitos do capitão donatário eram imensos, fazendo dele uma espécie de senhor feudal nos trópicos. Ele tinha o poder de administrar a justiça em quase todos os casos, exceto os mais graves, que eram reservados ao rei. Tinha o direito de distribuir terras, às sesmarias, aos colonos que quisesse recrutar. E mais importante, tinha o direito de cobrar impostos sobre a produção da capitania e de deter o monopólio de certas atividades econômicas, como a moagem de farinha ou a exploração do sal. Em troca destes vastos poderes e privilégios, os deveres do donatário eram igualmente grandes. A sua principal obrigação era povoar e desenvolver a capitania à sua própria custa. Ele tinha de recrutar colonos, transportar pessoas e equipamentos, promover a agricultura e, fundamentalmente, garantir a defesa militar do território contra ataques de piratas ou de potências rivais. O risco do empreendimento era, na sua maioria, privado. Para a coroa, as vantagens deste sistema eram óbvias. Permitiam uma expansão rápida do império com um custo financeiro mínimo para o Estado. O rei delegava o risco e o investimento inicial, mas mantinha a soberania sobre o território e garantia uma parte dos lucros futuros através dos impostos e das rendas que o donatário era obrigado a pagar. Era uma forma engenhosa de colonizar através do capital e da ambição de indivíduos privados. Este modelo não foi inventado para Cabo Verde. Já tinha sido testado com sucesso nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Nessas ilhas, mais próximas de Portugal e com um clima mais favorável, o sistema de capitanias tinha permitido um povoamento rápido e a criação de economias de exportação muito lucrativas, baseadas no açúcar e no trigo. O sucesso nestes primeiros laboratórios atlânticos levou a coroa a aplicar o mesmo modelo em Cabo Verde. Em Cabo Verde, o sistema foi aplicado desde o início. A ilha de Santiago foi dividida em 2 capitanias. A parte sul, a mais importante, foi entregue a Antônio da Noli. A parte norte foi entregue a Diogo Gomes. Outras ilhas, como a Boa Vista, também foram constituídas como capitanias autônomas. Cada capitão donatário tornou-se o senhor absoluto da sua ilha, responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. No entanto, a aplicação do modelo em Cabo Verde enfrentou desafios diferentes.
a aridez de muitas das ilhas e a irregularidade das chuvas tornavam a agricultura uma atividade muito mais incerta e menos lucrativa do que na Madeira. O verdadeiro lucro das capitanias de Cabo Verde não vinha da terra, mas sim dos privilégios comerciais na costa da Guiné, especialmente do direito de participar no tráfico de escravos, que foi concedido aos seus colonos. Este sistema teve consequências profundas na estrutura social. O capitão donatário e a sua família formavam o topo de uma pirâmide social muito rígida. Abaixo deles estavam os seus homens de confiança, os grandes proprietários de terras e os comerciantes ricos. Na base da população livre estavam os pequenos agricultores, os artesãos e os degredados. E, completamente à margem, estava a vasta população de escravos, considerados propriedade. Um dos maiores problemas do sistema era o poder quase absoluto dos donatários. Estando a milhares de quilômetros de distância do rei, muitos governavam as suas capitanias como reinos privados, ignorando as ordens da coroa, cometendo abusos de poder e focando-se apenas no seu enriquecimento pessoal. A corrupção e os conflitos de interesse eram comuns, e a coroa tinha muita dificuldade em fiscalizar e controlar os seus representantes. O modelo foi também aplicado numa escala gigantesca no Brasil. O litoral brasileiro foi dividido em 15 enormes capitanias. No entanto, aí o sistema revelou-se um fracasso na maioria dos casos. A vastidão do território, a falta de recursos de muitos donatários e, sobretudo, a resistência feroz dos povos indígenas tornaram a tarefa de povoamento muito mais difícil. Apenas algumas capitanias, como a de Pernambuco e a de São Vicente, prosperaram. Com o tempo, a coroa portuguesa percebeu as desvantagens deste modelo descentralizado. A partir de meados do século XVI, iniciou-se um processo de centralização do poder. No Brasil, foi criado um governo geral para unificar a administração. Em Cabo Verde, a coroa foi gradualmente retirando os poderes aos herdeiros dos primeiros donatários e nomeando governadores reais, funcionários diretos do rei, para administrar o arquipélago. Estamos a meio da nossa análise sobre o sistema que nos governou. É fundamental entender estas regras para perceber a nossa história. As estatísticas mostram que mais de 95% de quem nos vê não subscreveu o canal. Se está a aprender algo novo, por favor, ajude-nos a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. A sua subscrição é o maior apoio que nos pode dar. É grátis e ajuda-nos a continuar. Obrigado. O legado do sistema de capitanias em Cabo Verde foi profundo e duradouro. Embora o poder político dos donatários tenha desaparecido, o sistema de distribuição de terras que eles iniciaram, as sesmarias, criou uma estrutura de propriedade de terras muito desigual. Um pequeno grupo de famílias, descendentes dos primeiros colonos, tornou-se dono de vastas propriedades, enquanto a maioria da população não tinha acesso à terra. Esta concentração da propriedade da terra é uma das raízes históricas de muitos dos problemas sociais e econômicos que Cabo Verde enfrentou ao longo da sua história, incluindo a pobreza rural e os ciclos de fome. O modelo das capitanias, pensado para uma colonização rápida, criou uma sociedade profundamente desigual, cujas marcas se sentem de alguma forma até aos dias de hoje, na estrutura social e econômica do nosso país. Em resumo, o sistema de capitanias donatárias foi a resposta pragmática de um pequeno reino com ambições globais. Foi um modelo que impulsionou a expansão portuguesa a baixo custo, mas que o fez à custa da criação de feudos quase independentes, da exploração brutal de mão de obra e da instauração de uma profunda desigualdade social. Foi o esqueleto administrativo sobre o qual o corpo da sociedade colonial cabo-verdiana foi construído, com todas as suas forças e fraquezas. Obrigado por nos acompanhar nesta análise ao sistema de capitanias. Compreender as regras do jogo é essencial para entender a nossa história. Se gostou desta explicação, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha. E se ainda não o fez, subscreva o canal para fazer parte desta comunidade que procura conhecer o seu passado. Contamos consigo. Até a próxima.